Nós vamos contar uma história verdadeira, você vai ver os personagens dessa história. O que poderíamos chamar de uma demência súbita. João Batista, de repente, a dona fulana, nós vamos evitar o nome dela, mas não o nome do filho, que é o José. Ele me relata que a mãe estava bem e, de repente, um dia... Ela começou simplesmente a ter problemas sérios de memória, a ficar desorientada, a se perder nos lugares, não reconhecer os lugares, né? E o paciente, ao mesmo tempo, ele começa a ter alguns pensamentos um pouquinho, tipo assim, alguém está me pegando, estou vendo fulano ali, né? Ele também pode ter alucinações, pode ter alucinações visuais com a manifestação. Então, assim, o que eu quero deixar claro é o seguinte, é uma ruptura do padrão normal do paciente. E uma perda da memória recente, ou seja, ele não lembra que já perguntou que horas são, ele não lembra que contou que o fulano visitou ou telefonou para ele ontem, então ele fica contando aquilo o dia inteiro. Então, e ele também não lembra, por exemplo, se ele saiu na calçada, dobrou a esquina da casa dele, ele já fica confuso, que rua é essa? Né? Batista, isso é comum? Mas isso, né, olha, Abraão, está ficando pela expectativa de vida aumentada, nós teremos muitos problemas disso. Na Associação de Saúde Pública Americana, eles tratam como o maior problema do século XXI de doença. Bom, pode ser que você esteja com esse problema na sua casa. Você vai ouvir o relato do filho da Dona Maria, está batizado, Dona Maria. Olhe o que ele fala. Ele trouxe a mãe dele para tratamento na clínica com o doutor. Vamos ver o relato dele. Acompanhe. José, o que havia com a mãe? Qual era o problema da mãe? Ela se encontrava em surto psicótico, arrastando móveis, trancando portas, 48 horas sem dormir. Ela não dormia, a fisionomia transfigurada, totalmente esquecida e com diagnóstico de Alzheimer. Sempre Alzheimer, senilidade, ou seja, os medicamentos sempre os mesmos, comprimidos, né, para Alzheimer, né? Ao decorrer do tratamento com comprimidos, o tratamento para Alzheimer, clássico, tradicional, não houve evolução, pelo contrário, houve uma involução, ela começou ao ponto em que a família não sabia mais como mantê-la em casa. Delírios, essas coisas que a idade traz, né? Bem agravadas. Estamos há 60 dias. A partir... Já falaste aquilo, pai, tu já perguntaste isso, e o idoso pode se irritar porque ele não lembra. Então, ela não precisava vir no médico, ela estava bem. Então, a filha dela trouxe ela estava com indisposição, ou seja, um pouquinho de depressão, veja bem, aos 94 anos, com perda de memória, ela repetia demais as perguntas, repetia os assuntos, e ela estava cansada, ela tinha aquele cansaço, aquela moleza, aquela perda de energia que o idoso se queixa. Vamos ouvir a história dela contada por ela? Sim. Dona Norma Toniazzi, acompanhe. Qual era o seu problema? O meu problema foi o problema da idade. Pela velhice, aparecem muitas coisas que naturalmente vem uma deficiência sobre a força nas pernas, tive dores nos braços, tive alguma depressão, pouquinha, mas tive, e acho que, além disso, a canseira da idade, a falta de firmeza, que quando eu saio de casa eu preciso levar uma pessoa para me agarrar nela, porque eu não tenho segurança de andar sozinha. Quanto tempo a senhora sofreu com isso? Quanto tempo? Eu acho que deve fazer mais ou menos uns 6 anos, mais ou menos, que eu fui piorando, né? E, naturalmente, sempre foi pesando, porque os anos continuam passando, né? A senhora pode mentir, mas qual é a sua idade? 94, quase 95. Qual foi o tratamento que a senhora fez, dona Norma? O tratamento que eu fiz agora, de momento, é um tratamento sobre a oxigenação do cérebro.
porque o cérebro é o que começa a ficar deficiente para nós termos um raciocínio 100%. Eu tenho, graças a Deus, boa memória, então não é difícil ainda continuar agindo na minha casa como eu faço. Eu, por exemplo, cuido da minha casa, cuido do edifício me pertence, e esse trabalho todo eu ainda estou resolvendo. Eu ainda trato as pessoas para arrumarem o que precisa ser arrumado. Enfim, eu me sinto ainda, graças a Deus, com a possibilidade de poder fazer o meu trabalho. A senhora vai no banheiro sozinha? Sim, com certeza. A senhora anda na rua, sente forças para andar na rua? Ando e às vezes fico 2, 3 horas caminhando no lugar onde eu preciso fazer as minhas compras, né? Por exemplo, quando eu vou ao Macro, lá você fica mais ou menos 2 horas e meia no mínimo, né? E eu fiquei agora anteontem, eu estive lá, fiquei lá 2 horas e meia, depois fui almoçar e vim para casa descansar. A senhora acha que o tratamento lhe ajudou? Bastante. Bastante, porque eu estava um tanto desanimada. Quando eu comecei a sentir que eu tinha aquela dor nas pernas, falta de segurança, firmeza, começou a me dar muita tristeza, porque eu achei que já não podia mais assumir o que eu gosto de fazer. Eu gosto de ir para a cozinha, fazer comida para 5, 6 pessoas. Eu gosto de costurar, eu gosto de fazer crochê, eu gosto de cuidar da minha casa, eu gosto de lavar minhas roupinhas. Muita coisa dessas eu gosto de fazer e faço. Mas vi que não podia mais continuar porque eu fui piorando. E com o tratamento me voltou de novo aquela possibilidade de acreditar que ainda posso fazer e me sinto capaz de fazer. Tem filhos? 3 filhos. Idade dos guris? Os guris. O mais jovem tem 60. A mais velha tem 70 e a do meio tem 62. Alguém está melhor do que a senhora? Acho que não. Maravilhoso. João Batista, é sensacional. Não. Uma coisa é uma O que dádiva, te chamou né? a atenção? Para mim me chamou a atenção a primeira queixa dela, tristeza ou depressão. Tristeza. O que mais te chamou a atenção quando ela chegou a ti? Não, é o desânimo dela. Ela perdeu a energia de viver, ou seja, o sistema biológico dela literalmente estava emperrando. Porque nós ainda não nos conscientizamos na área médica de uma coisa importante. Pelo fato de tu teres 95 anos, que é o caso da dona Norma, tu tens muitas células